Oi, gente, tudo bem? Bem-vindos à nossa aula das sextas-feiras à noite. Hoje o nosso assunto é como cada temperamento lida com o sofrimento. Lembrando que essa é uma aula gravada. Todas as nossas aulas, como eu já expliquei no mês passado, todas as nossas aulas agora são gravadas, mas você continua podendo interagir comigo ao vivo pelo chat, que eu estou nesse momento assistindo a aula junto com você, tá bom? Então, você já parou para pensar por que tem algumas pessoas que ficam prostradas quando sofrem, enquanto outras enfrentam a situação com um tremendo otimismo? Por que alguns ficam mais fortes depois do sofrimento e outros parecem não ter aprendido nada? Por que tem gente que se compadece do sofrimento das outras pessoas e, por outro lado, tem gente que não se importa muito com isso? É isso que a gente vai ver hoje, enfocando como é que cada temperamento lida com o seu próprio sofrimento e com o sofrimento das outras pessoas também. E como o sofrimento pode tornar a sua vida mais significativa. A Bíblia tem um monte de textos que falam sobre o sofrimento, e eu separei alguns para a gente ver. O primeiro está lá no Salmo 34, verso 19. O justo passa por muitas adversidades, mas o Senhor o livra de todas. Em outra versão fala que o justo passa por muito sofrimento, mas o Senhor, por muito sofrimento, por muitas aflições, mas o Senhor de todas o livra. Outro texto está lá em Mateus, no capítulo 5, verso 4. Jesus falou assim no Sermão do Monte: Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Falando de pessoas que sofrem, que vão ser consoladas. João, no capítulo 16, o verso 33, Jesus estava falando assim para os discípulos durante a última ceia. Eu lhes disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Nesse mundo vocês terão aflições, contudo tenham ânimo, eu venci o mundo. Então o próprio Jesus falou, no mundo vocês vão passar por um monte de aflição, um monte de sofrimento, mas não fiquem desanimados, tenham um bom ânimo, porque eu venci o mundo. Essa não é a palavra final. Outro texto está lá em 1 de Pedro, primeira carta de Pedro, no capítulo 2, os versos 20 e 21. Pois que vantagem há em suportar açoites recebidos por terem cometido o mal? Mas se vocês suportam o sofrimento por terem feito o bem, isso é louvável diante de Deus. Para isso vocês foram chamados, pois também Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando-lhes exemplo para que sigam os seus passos. Então, além da gente estar sujeito a um monte de sofrimento enquanto a gente está aqui nesse mundo, Pedro ainda fala que a gente deve seguir o exemplo de Jesus, porque Jesus mesmo sofreu, e ele é o exemplo para que a gente saiba sofrer do jeito que agrade a Deus. E, finalmente, o texto de Apocalipse, que está no capítulo 21, versos 3 e 4. Isso sim é que é a palavra final. Ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá. Eles serão os seus povos, o próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Então, no final da história vai ser um final feliz, sem sofrimento, nunca mais vai ter. Mas enquanto esse final não chega, Jesus avisou a gente vai sofrer muito, vai passar por muito sofrimento enquanto a gente estiver aqui. E o fato é que cada temperamento lida com o sofrimento de modos diferentes, seu próprio e das outras pessoas. Então, fazer um breve resumo dos 4 temperamentos e das suas motivações. Mostrando aqui para você, tem algumas figuras que são um pouquinho diferentes hoje. Olha só, os 4 temperamentos são esses aí. Os 2 da esquerda são introvertidos, os 2 da direita são extrovertidos. O introvertido que está em cima, essa moça aí com essa lupa, é o mais introvertido de todos, é o melancólico. Pessoa observadora, calada, detalhista, perfeccionista, crítica, que tem um senso de certo e errado muito forte.
senso de dever, de justiça também. O outro introvertido é o que está embaixo, esse rapaz aí com cara de zen, é o fleumático. O fleumático é aquela pessoa que é super pacífica, paciente, perseverante, tende a ser, né? Depende da mistura de temperamentos, né? Mas o fleumático tende a ser mais perseverante do que os outros temperamentos. É o temperamento que não gosta de briga nem de mudanças repentinas e tem necessidade de segurança. Então faz tudo para evitar problemas. Né? E os dois extrovertidos, que são os que têm muito mais energia, são os dois da direita. O de cima é o colérico, que é o extrovertido, que é líder, realizador, cheio de coragem, é questionador, ama desafios. E o outro extrovertido, que é mostrado por essas moças aí, é o sanguíneo, que é o festeiro, cheio de vida, né? Adora conversar, cheio de amigos também, quer absorver tudo de bom que a vida tem, quer viver a vida, né? Então, as motivações deles, o melancólico quer entender todas as coisas e alcançar a perfeição dele e de tudo, né? O fleumático quer alcançar paz e segurança, falta de problemas. O colérico quer alcançar a liderança, a primazia, o primeiro lugar. E o sanguíneo quer alcançar o prazer, a liberdade, a alegria, né? Se livrando completamente da dor. Né? Como eu já falei várias outras vezes, esses temperamentos têm aparências típicas também. Né? O melancólico é tipicamente com uma grande quantidade de melanina. O fleumático é tipicamente muito acinzentado, né? Com baixíssimo contraste. O melancólico tem muito contraste, o fleumático tem baixíssimo. Os extrovertidos já têm médio contraste. E o que vai ser a diferença entre eles? O colérico vai ter cores avermelhadas e o sanguíneo vai ter cores douradas. E olhando para esses temperamentos, eu coloquei aqui algumas imagens para ficar mais fácil de você entender. Olha só, esses dois são melancólicos de etnias diferentes, né? De pele não caucasiana e pele caucasiana, para você ver como é que é. Olha só, os melancólicos de pele negra, pele não caucasiana, tendem a ter a pele muito, muito escura e com os tons tendendo a azulados. Enquanto os melancólicos de pele caucasiana tendem a ter a pele muito branca e os cabelos muito, muito escuros. Por isso que eles têm grande contraste. Os de pele negra, o grande contraste vai ser com os dentes e com o branco do olho. Quando a gente já vai para os fleumáticos, o que a gente vê é uma atenuação, é meio como se tivesse passado uma borracha nas cores deles e o contraste já fica muito, muito menor. São pessoas que têm tonalidades acinzentadas. Então, quem tem a pele negra vai ter uma tonalidade meio de café com leite. E quem tem a pele branca, já vai ter, a pele caucasiana, né, já vai ter uma tonalidade assim... você quase não vê, por exemplo, a sobrancelha. Não tem muita diferença entre a cor de pele e a cor de cabelos. Né? Os coléricos, eu falei que eles têm tonalidades vermelhas. Né? Então, olha só como a Oprah Winfrey tem a pele mais avermelhada do que os outros, as pessoas de pele negra, né, de pele não caucasiana que eu mostrei até agora. A pele dela já tende a ter tons mais avermelhados. E o príncipe Harry também, olha só como ele é vermelho, tanto na pele quanto no cabelo. Né? E os sanguíneos já vão ter tons dourados, seja qual for a etnia deles. Então, os de pele não caucasiana vão ter tons tendendo a caramelo, que é a cor de um marrom mais amarelado. Né? O marrom, quando você acrescenta amarelo, ele fica com cor de caramelo, né? Como o Will Smith. E os de pele clara já vão tender a ter a pele e os cabelos também de cores douradas, ou pelo menos, mesmo que o cabelo seja escuro, reflexos dourados. Você pode ver isso quando o sol bate
o reflexo dos cabelos dos sanguíneos é um reflexo dourado, né? O reflexo de quem tem, mesmo que tenha cabelo escuro, mas que seja colérico, bateu o sol, o reflexo é avermelhado. Dos fleumáticos, bateu o sol, o cabelo já tem uns reflexos meio acinzentados. E o reflexo do melancólico já vai tender a ser, do melancólico típico, né? Já vai tender a ser um reflexo mais azulado, né? Lembrando que existem as misturas de temperamentos. Como assim as misturas de temperamento? Eu, por exemplo, dá pra ver que eu tenho muita melanina no cabelo. Né? E a minha pele não é clarinha, ela não é 100% clara. A minha pele já tende a ser dourada, né? Tende a ser amarelada. Então isso mostra pela pele que eu tenho algo de sanguíneo na minha mistura de temperamentos, né? Quando você olha os meus tons de olho, experimente você fazer isso também. Fotografe com o celular, peça para alguém fotografar e depois amplie para você ver os tons que estão ali dentro. Os tons do meu olho são todos tons de floresta, né? de folhas no outono. Então você vai ver verde musgo, você vê castanho amarelado, você vê esses tons que remetem muito às cores de outono. Então, os meus olhos têm cores de outono, os meus cabelos têm muita melanina e a minha pele já tem algo de sanguíneo. Mas uma coisa importante é que o tom do meu cabelo, que a gente vê principalmente na sobrancelha, não é nem avermelhado, nem azulado, nem dourado. É um tom meio acinzentado, né, que mostra que eu tenho fleumático também, né? Então, é assim que a gente faz a distinção entre essas coisas, né? Então, sabendo quais são as motivações dos 4 temperamentos, a gente consegue entender que cada um deles vai sofrer por motivos diferentes e de modos diferentes também, né? Cada um vai reagir ao sofrimento das outras pessoas de jeitos diferentes e cada um também vai poder aproveitar o seu próprio sofrimento, aproveitar para se tornar uma pessoa melhor de formas diferentes também, porque o sofrimento não é uma coisa que escapou do controle de Deus, né? Mas ele acontece na nossa vida com um propósito bom. Ele permite, né? Deus permite que o sofrimento aconteça na nossa vida porque ele tem um propósito bom para a gente. Aí a gente vai ver alguns textos para lembrar a gente a respeito disso, sobre o que a Bíblia fala, né? Vamos dar uma olhadinha lá em Gênesis, no capítulo 45, a gente está no finalzinho do livro mostrando o final da história de José. Eu não sei se você lembra como era. José era um dos filhos de Jacó e quando ele tinha por volta de 17 anos, como ele era o preferido do pai, os irmãos morriam de ciúme dele e resolveram, primeiro queriam matá-lo, que não aguentavam mais de ciúme, né? Mas um deles falou, não, matar não, vamos vender como escravo, pelo menos ele fica vivo. E foi isso que eles fizeram, venderam o próprio irmão como escravo, né? E ele foi para o Egito por volta de 17 anos e quando ele já tinha uns 40, mais ou menos, ele se tornou governador do Egito, né? Deus fez as coisas acontecerem de um modo incrível na vida dele, né? Controlando tudo, de modo que ele se tornou governador daquele país todo. A única pessoa que tinha poder maior do que o dele era o próprio faraó, né? E lá em Gênesis 45 a gente vê que José reencontra os seus irmãos, né? E nesse reencontro ele se revela depois de um tempo a eles e aí ele fala assim nos versos 4 a 8: cheguem mais perto, disse José a seus irmãos. Quando eles se aproximaram, disse-lhes: eu sou José, seu irmão, aquele que vocês venderam ao Egito. Agora, não se aflijam, nem se recriminem por terem me vendido para cá, pois foi para salvar vidas que Deus me enviou adiante de vocês. Já houve 2 anos de fome na terra, e nos próximos 5 anos não haverá cultivo nem colheita. Mas Deus me enviou à frente de vocês para lhes preservar um remanescente nessa terra e para salvar-lhes as vidas com grande livramento. Assim, não foram vocês... Está com mau contato. Assim, não foram vocês que me mandaram para cá, mas sim o próprio Deus. Ele me tornou ministro do faraó e me fez administrador de todo o palácio e governador de todo o Egito. Então, José tinha essa percepção,
né? De que mesmo que eles tivessem um propósito de fazer mal para ele, Deus não permitiu e usou tudo aquilo para fazer o bem, né? Então, sempre que acontece sofrimento na nossa vida, não é com o propósito de fazer mal para nós que Deus permite. É o propósito de fazer um bem surgir, algum bem, né? E Romanos, no capítulo 5, vamos olhar lá, Romanos, capítulo 5, no verso 3 e 4, fala assim do sofrimento, chamando o sofrimento de tribulação. Não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança. A perseverança, um caráter aprovado, e o caráter aprovado, esperança. Então ele fala, né? Paulo está falando, olha, a tribulação, o sofrimento, produz na gente perseverança, que produz na gente um caráter aprovado, que produz na gente esperança, né? Esse é um dos propósitos do sofrimento na nossa vida, né? Se você quiser saber mais, dá uma olhadinha lá no vídeo sobre o livro de Jó, um dos primeiros vídeos daqui desse canal, que aí você vai entender, a gente fala só sobre o propósito do sofrimento do justo, né? E Tiago também fala a respeito do sofrimento. Está lá na carta dele, Tiago, no capítulo 1, os versos 2 a 4. Ele fala assim: meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações. Provação para ele também é sinônimo de sofrimento, né? Pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança, parecido com o que Paulo falou. E a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Então, a tribulação, a provação, o sofrimento tem um propósito bom, que é tornar a gente mais perfeito, né? A nossa vida pode se tornar mais significativa se a gente souber aproveitar o sofrimento para o nosso próprio bem. E você também pode fazer isso, né? Eu estou falando aqui, né? Eu odeio sofrer, né? Todo mundo odeia sofrer, mas principalmente as pessoas que têm algo de sanguíneo na sua mistura de temperamentos. Nossa, essas pessoas detestam sofrer. Elas fazem tudo para evitar sofrimento, né? E eu odeio sofrer também, eu detesto sofrer, mas enquanto eu estou sofrendo, porque Deus é tão bom que Ele não permite que a gente deixe de sofrer antes do tempo, né? Ele deixa o sofrimento acontecer com a gente durante o tempo que for necessário para cumprir o propósito que Ele tem para a gente, né? É ruim, né? Não pense que eu acho, é uma beleza a gente sofrer. Eu não acho uma beleza a gente sofrer. Eu sei que tem propósito realmente muito bom, mas eu não gosto, né? Eu não sou masoquista, né? Mas as coisas que causam sofrimento a cada um dos temperamentos também são coisas muito diferentes umas das outras, né? Então, o que causa sofrimento em cada um deles, né? O colérico, ele vai sofrer quando ele não conseguir vencer desafios. Por exemplo, se ele tiver uma doença para a qual não exista tratamento, não dá para fazer nada, isso vai causar um tremendo sofrimento para ele. Se ele, por exemplo, tiver com uma doença, mesmo que seja uma doença grave, mas que existe cura, existe a possibilidade de cura, ele vai estar todo animado, né? Ele vai enfrentar, vai fazer todo o tratamento e ele vai entrar como quem quer vencer essa batalha. Mas se for uma doença que não tem cura, nossa, isso vai trazer um tremendo sofrimento para ele. Se disserem, você tem uma doença terminal, não tem o que fazer, nossa, ele vai ficar sofrendo demais, né? Por exemplo, num tempo de guerra, né? E em tempo de guerra, os primeiros que vão se apresentar para lutar são os coléricos, né? Eles são corajosos mesmo e eles vão para a luta, né? Eles não fogem de luta. Agora, um colérico que seja, por exemplo, um soldado, um general, né? Um militar, e que seja feito prisioneiro e não consiga escapar, não consiga fazer nada por isso, nossa, isso também vai trazer sofrimento, porque ele vai estar ali impedido de fazer, né, de colocar a mão na massa, né, de fazer alguma coisa efetiva durante aquele período de sofrimento, né. Se ele for empresário, por exemplo, ele também vai se sentir muito mal, vai sofrer muito se ele vier a falir, né, ele tentar recuperar a empresa dele e não conseguir. Isso para ele vai significar fracasso, ele vai se sentir muito mal, né? Mas depois eu vou dizer como é que eles vão, né, como é que os coléricos vão reagir se eles estiverem nessas situações.
Já o sanguíneo vai sofrer pelo quê? Pelo sofrimento em si. Seja qual for a espécie de sofrimento, só por ser uma espécie de dor, já vai trazer dor para o sanguíneo. Né? Principalmente se ele não conseguir inventar alguma espécie de diversão, uma compensação, uma brincadeira, um jogo, qualquer coisa que faça com que ele consiga esquecer um pouco do sofrimento. Né? Porque o sanguíneo, muitas vezes, quando ele está em situação difícil, né, que cause dor para ele, ele vai inventar qualquer coisa como forma de compensação para que ele tenha prazer e não pense naquela dor. E se ele não conseguir inventar isso, né, se divertir de alguma forma, né, isso vai trazer mais dor ainda, vai acrescentar dor ao sofrimento dele. Né? Então, por exemplo, se ele está passando por aquele exemplo da doença que eu falei, né, uma doença muito séria, existem doenças que são muito sérias e que a gente não tem nenhum sintoma, né, que faça a gente se sentir muitas dores, por exemplo, né, a gente nem percebe que a doença está lá. Né. Então, se o sanguíneo tiver uma doença que seja muito séria, mas que ele não tem assim, nenhum sintoma ruim de imediato, para ele não vai ser grande sofrimento, ele não vai nem pensar, não vai nem querer pensar nessa doença, né, nem lembrar que ela existe. Agora, se ele tiver uma doença que traga dores, né, dor pelo corpo, dor na cabeça e tal, nossa, isso vai fazer com que ele sofra muito. A dor física vai fazer isso com ele. Né? Aquele exemplo que eu falei da guerra, né? Ele vai sofrer muito pela própria situação de guerra em si. Né? Mesmo que ele seja só um civil, né, que ele não foi para a guerra, mas está vivendo uma situação assim, difícil, ele quer comprar alguma coisa que ele gosta de comer, chega lá na loja que vendia, a loja não tem, porque os suprimentos estão escassos, isso vai trazer sofrimento para ele. Né? Ele vê as pessoas, todo mundo triste, cabisbaixo por causa da guerra, isso vai fazer com que ele sofra também. Né? O fato, por exemplo, dele de alguma maneira não ter liberdade de escolha, né? Se ele tiver num emprego, né, que ele precisa daquele dinheiro e não tem nenhuma perspectiva de ter um outro emprego, em época de desemprego, por exemplo, né, em época de crise, ele vai sofrer muito se ele tiver num emprego ruim que tire principalmente a liberdade de escolha dele. Nossa, isso vai fazer o sanguíneo sofrer muito. Né? Já o melancólico vai sofrer com o quê? Se ele estiver vivendo um contexto em que ele acha que tudo que está acontecendo está errado e caótico, né, desordenado, né, principalmente se ele não conseguir entender o motivo daquelas coisas estarem acontecendo, nem estiver conseguindo perceber uma possível solução para aquela situação. Exemplos, no exemplo da doença, por exemplo, se ele está doente e ele for uma pessoa que sempre procurou se cuidar, ou se ele está vendo uma pessoa com quem ele se importa, que seja uma pessoa que sempre se cuidou e que está doente. Né? Isso vai fazer ele sofrer, porque não faz sentido na mente dele. E tudo que não faz sentido para o melancólico causa sofrimento para ele. Né? Na situação de guerra, se a guerra foi declarada entre dois países que eram aliados, ele vai pensar, mas como? Como é possível? Né? A guerra em si é um sofrimento, né? Mas para ele vai ser muito difícil, mais difícil ainda, se ele não conseguiu entender o motivo da guerra. Mas eram aliados, como pode? Né? Ou então, cidadãos de bem agindo como vândalos, né? Uma situação de crise. Por exemplo, a Venezuela, né? Um melancólico que vive na Venezuela, em que pessoas de bem começaram a saquear lojas para ter o que levar para sua família comer, né, para os seus amados comerem. Né? Nossa, isso para ele vai ser um motivo a mais de sofrimento, né, porque não combina cidadãos de bem agindo como vândalos. Né? E o fleumático vai sofrer quando alguma coisa estiver correndo mal, né, e se ele achar que tudo pode ainda piorar. Né? Se ele estiver vivendo uma situação ruim, uma situação de sofrimento, às vezes, se a situação estiver estável, tá, tem esse sofrimento, mas não vai piorar, aí ele vai tender a aguentar. O fleumático aguenta muita coisa, né? Mas se tiver perspectiva de piorar, nossa, essa ameaça faz o fleumático sofrer mais do que o problema em si.
né? Então, por exemplo, se ele, na situação de doença, né, ele está doente, é uma doença que já dura muitos anos, mas que não tem perspectiva, pode não ter perspectiva de cura, mas também não tem perspectiva de piorar, ele vai levar bem, né? Mas se, por exemplo, inesperadamente a doença ficou pior, ou ele não estava doente e de repente ficou doente, ou alguém que ele ama ficou doente, essa doença inesperada ou a piora inesperada faz com que o fleumático sofra muito, né? A guerra em si, né, que começou, faz ele se sentir numa situação de dor, né? Ou rumores de guerra fazem ele se sentir muito ansioso, né? A ansiedade causa sofrimento para ele, né? Mas se, por exemplo, é uma guerra que já está, vamos pensar na Segunda Guerra Mundial, né, que durou de 1939 a 45, né? Foram 6 anos de guerra. Então, depois de 1 ano, 2, 3, ele já se acostumou com a guerra. Então, se ele já criou um sistema de vida para ele, que já é razoavelmente bom, né, estável, ele se acostuma e para de sofrer, né? Então, é uma situação que a gente vê, insegurança ou violência também. Ele vai sofrer muito se for algo que tenda a piorar. Mas se for mais ou menos estável, ele vai tender a ficar do jeito que ele está, aí aguentando. A gente vê isso, por exemplo, no Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro, a gente vê muitos fleumáticos, né? Muitos fleumáticos e sanguíneos, né? Mais para frente, a gente vai ver uma aula em que eu vou falar a respeito dos temperamentos predominantes nas etnias, porque eu já expliquei numa outra aula que os nossos temperamentos são herdados também por causa da herança genética que a gente tem a respeito das substâncias que dão para a gente propensão a um ou outro temperamento, né? Que são a hemoglobina, a melanina e o caroteno, né? Então, mais para frente a gente vai falar a respeito disso, mas eu já estou adiantando que, por exemplo, os cariocas têm uma predominância de sanguíneo com fleumático, sempre tiveram, né? É claro que você encontra melancólicos entre os cariocas, você encontra coléricos também, mas existem muitos fleumáticos e muitos sanguíneos, e também a mistura de fleumático com sanguíneo, né? Então, existem fleumáticos, por exemplo, de lá que não aguentam continuar, né? Eu, por exemplo, eu tenho uma parcela importante de fleumático na minha composição, né, da minha personalidade, né? E em 1994 eu saí de lá, né? Porque eu não aguentava a violência que estava lá crescente, né? Eu queria alguma coisa melhor para mim e para minha família, né? Mas melhor em termos assim de segurança, né? E eu saí de lá há mais de 25 anos, 26 anos, né? Eu já saí, que faz que eu saí de lá, né? Mas tem muito fleumático que aguenta, né? Cria assim sistemas, né? Modos de viver que vão se adaptando, né, para ir lidando com aquilo, né? Porque tem fleumáticos que eu já falei que são mais fóbicos e outros que são mais contrafóbicos. O contrafóbico vai tender a querer atacar o problema para resolver. O fóbico vai tender a querer se esconder e ficar mais ali no mesmo lugar sem fazer nada, só se adaptando, né? Então, essas coisas todas que eu falei são o que causa sofrimentos típicos. Não são só essas, né? Mas são algumas fontes de sofrimentos típicas de cada temperamento, né? E como é que cada temperamento vai reagir quando sofre, quando é atingido pelo sofrimento? O colérico vai se rebelar com o sofrimento, vai querer fazer alguma coisa para vencer essa situação. Na doença, por exemplo, ele vai correr atrás dos tratamentos, mesmo que digam assim, seu tratamento não tem cura, não tem perspectiva e você vai morrer, por exemplo. Ele vai viver correndo atrás de uma solução. Ele vai mover mundos e fundos. Se for o caso, ele vai até descobrir a cura para aquela doença que ele tem ou alguém da família dele tem, né? O colérico vai agir, vai lutar, ele não vai se entregar, né? Na guerra, por exemplo, o que ele vai fazer? Ele vai liderar os soldados, né? Mesmo que ele não seja alguém com uma patente alta, né? Não seja um capitão, um coronel, um general, alguma coisa assim, se ele for só soldado em meio a soldados, né? Se tiver uma situação em que seja necessária a liderança, ele vai liderar, ele vai ser o líder informal dos seus companheiros de guerra, né?
mesmo que ele, por exemplo, ele não está na guerra, ele é só um cidadão, é um civil, né? Ele vai liderar os outros civis, né? Num caso de bombardeio, por exemplo, né? E se ele estiver preso, ele vai ser líder dos amotinados, ele vai querer se rebelar contra aquela situação, né? Já o sanguíneo, o que ele vai fazer em meio ao sofrimento? Ele vai ser otimista e ele não vai pensar no sofrimento, né? Então, por exemplo, se ele está numa situação de doença, né? Ele vai agir como se a doença não existisse, vai desobedecer ordens médicas, ele vai fazer o que ele quiser para ele se divertir, né? Então, digamos, a pessoa está doente, né? É sanguínea, né? E está doente e recebeu ordem do médico: você não pode comer alimentos que tenham, sei lá, muita gordura, né? Ou alimentos, sei lá, qualquer coisa, chocolate, alguma coisa assim. Ele vai pensar assim: tá, se eu não comer essas coisas todas, talvez eu viva mais, mas a minha vida vai ser muito sem graça. Para que eu vou querer continuar vivendo uma vida sem graça? Né? Porque o sanguíneo quer viver hoje, né? E aí ele vai pensar: não, eu vou comer as coisas que eu quero. Mesmo que a minha vida não seja tão longa, não adianta nada eu ter uma vida longa e chata. Eu prefiro ter uma vida curta, mas que me traga alegria, me traga alegria, que vale a pena, né? E é isso que ele vai fazer. Ele vai desobedecer às ordens médicas e vai viver como se a doença não existisse. Se ele estiver em tempo de guerra, né, ele vai querer conversar muito com as outras pessoas com quem ele tiver contato, né? Ele vai inventar coisas, né? Vai trazer à lembrança coisas boas, divertidas, engraçadas. Ele vai sempre tentar trazer à memória dele e das outras pessoas com quem ele convive algum lado bom da vida, né? Ele vai pensar: não, essa guerra, mas a guerra vai passar, né? Ele sempre vai ser otimista, né? Se ele estiver numa prisão, por exemplo, ele vai inventar brincadeiras, jogos, qualquer coisa, né? Apostas, qualquer coisa que faça com que ele esqueça aquela situação ruim. E o melancólico? Durante o sofrimento, ele vai pensar muito, vai filosofar sobre o sofrimento, e ele vai sempre buscar um propósito para aquilo tudo, porque ele está passando, né? Então, na doença, ele vai pesquisar por que a doença se instalou, como é que a doença pode ser vencida, ele vai tentar entender tudo, né? Tudo que aconteceu antes e tudo que pode acontecer depois, no momento presente, né? Se ele estiver vivendo um tempo de guerra, ele vai pensar na maldade humana, vai pensar em meios definitivos de acabar com a guerra e com futuras guerras também, né? Se ele estiver na prisão, ele vai analisar as forças e fraquezas dos seus captores, vai tentar traçar planos de fuga. Talvez ele nunca fuja, né? Mas ele vai pensar em planos de fuga. Ou então, se ele, como o melancólico tem senso de certo e errado muito forte, né? Se ele achar que a prisão que ele está cumprindo é por causa de algo errado que ele fez, ele vai se submeter e vai cumprir até o fim, né? Para que a justiça se restabeleça, né? Ele tem um senso de culpa, né? E de dívida muito mais forte do que os outros temperamentos, né? O fleumático, né? Se ele estiver sofrendo, ele vai tentar agir do modo mais seguro e tradicional que ele conhece para lidar com o sofrimento. E às vezes ele só vai esperar o sofrimento passar. Então, na doença, ele vai fazer tudo o que o médico ordenar, ele vai seguir o tratamento todinho, tratamento completo, na esperança de que dê certo, né? Na guerra, ele vai se esconder ou ele vai fugir para um outro lugar. Na prisão, ele vai se submeter, né, aos seus captores, ele vai tentar ser amigo de todo mundo que vai estar preso ali junto com ele, vai tentar colaborar com as pessoas que estão ali tomando conta, né, dos presos, né? Ele vai ter medo de fugir, vai ter medo, sabe por quê? Porque ele fugindo, pode ser que ele seja recapturado e ele acabe numa situação pior do que estava antes, né? Mas se for uma fuga em massa, né, todo mundo vai fugir e só ele vai ficar, ele também vai ter medo de continuar lá. E aí se todo mundo for junto, aí ele vai fugir para estar ali junto com todo mundo, né? Como é que cada temperamento vai lidar com o sofrimento das outras pessoas? Aí vai ser vai ser bem diferente também, né? Vai depender muito da empatia de cada um, né?
O colérico, ele vai dar sugestões, né? Se ele for assim um pouco mais empático, né? Ele vai dar sugestões para a pessoa de como ela pode vencer o sofrimento. E às vezes ele vai até dar ordens para a pessoa. Se ele vir que a pessoa é mais submissa, né? Como um fleumático, por exemplo, ele vai dar ordens do que a pessoa deve fazer para vencer o sofrimento, né? Mas em geral ele não vai ter muita empatia, não, né? O sanguíneo vai ver outra pessoa sofrendo, vai tentar alegrar a pessoa, contando piadas, casos parecidos com o da pessoa, mas que tiveram um final feliz, né? Para que a pessoa não pense muito naquilo tudo, não, né? E vai ter uma atitude meio como a dos doutores da alegria, né? Que começaram como médicos mesmo, alegrando crianças doentes nos hospitais, para que por meio da alegria seus anticorpos se multiplicassem, o corpo reagisse e elas pudessem se curar. E foi até provado que realmente tem esse efeito. O riso tem um efeito muito bom sobre a doença, né? E hoje em dia os doutores da alegria não são todos médicos, a maioria até nem é médico, né? Mas eles se apresentam como se fosse, fazendo palhaçada para as crianças e para outros doentes também nos hospitais, para que pelo riso, pela alegria, tenham mais chance de se recuperar, né? E o sanguíneo vai lidar realmente assim, com todo o sofrimento das outras pessoas, né? Não pensa nisso, vamos pensar em coisa alegre, né? O melancólico vai tentar ajudar a pessoa que está passando por sofrimento com conselhos, mas se a pessoa não seguir os conselhos, ele vai desistir de ajudar, porque ele vai entender que a pessoa não quer ajuda, quer ser paparicado, né? O melancólico, ele tende a fazer uma análise fria dos fatos. Então, se ele dá conselhos para a pessoa fazer coisas e a pessoa não faz, ele desiste da pessoa, né? Desiste de ajudar. O fleumático, ele sempre vai tentar ajudar. Então, um caso desse, que a pessoa às vezes quer mesmo só um abraço, quer ser paparicada mesmo, o fleumático vai paparicar, né? Vai carregar no colo, né? Se for preciso. Se a pessoa falar, eu não consigo, faz você por mim, o fleumático vai fazer, né? Diferentemente do melancólico. E como é que cada temperamento pode aproveitar o seu próprio sofrimento para se tornar uma pessoa melhor? Olha, o colérico, né, o que falta a cada um deles, né, para aproveitar mais o período de sofrimento? Porque pode ter certeza, se você não está passando por sofrimento agora, você vai passar, né? Porque a vida é assim, Jesus mesmo falou, né? O colérico pode aproveitar melhor, compreendendo que ele é humano e fraco. E por causa disso, desenvolvendo dependência de Deus. Mesmo que o colérico seja alguém que tem uma grande capacidade de realização, essa capacidade de realização é limitada, né, pelas as nossas próprias fraquezas, né? Então, se você, colérico, desenvolver a sua dependência de Deus, que é quem realmente dá saúde, pode dar paz, pode dar liberdade para você, e você aprender a seguir os métodos dele e não só os seus métodos próprios, vai ser melhor para você, né? E o sanguíneo pode aproveitar melhor o tempo de sofrimento, pensando um pouco mais no lado triste da vida, que atinge muitos dos seus amigos e conhecidos, aprendendo a respeitar isso com seriedade, para poder se conectar de verdade com as pessoas e ajudá-las como um verdadeiro instrumento de Deus, né? Porque o sanguíneo quer ajudar, mas às vezes a recusa dele de enfrentar o sofrimento mesmo, olhar para a cara do sofrimento, acaba fazendo com que ele não consiga se conectar tão bem com as outras pessoas, né? Então aprenda isso, que vai ser melhor para você em termos de conexão, que é uma das coisas mais preciosas que você tem, né? Como capacidade que Deus lhe deu. O melancólico pode aproveitar melhor o sofrimento, vendo como algumas pessoas não desistem de ajudar a ele mesmo, né? Então, preste atenção, quando você está sofrendo, melancólico, muita gente não desiste de ajudar você. Mesmo você tendo um jeitão assim mais frio, mais independente, tem gente que continua querendo te ajudar, né? Então, aprenda com elas a ser mais empático e a fazer alguma coisa prática para aplicar os seus pensamentos. Você tem muitas ideias criativas ótimas, mas nem sempre você coloca esses seus planos e soluções em ação. Então, aprenda a colocar em ação para você
e para as outras pessoas, com empatia. E o fleumático pode tornar o sofrimento uma etapa significativa na vida, entendendo que a sua própria segurança está mesmo em Deus e não nas circunstâncias, preferindo seguir os conselhos dele, caso eles sejam diferentes dos conselhos que você está recebendo das outras pessoas, né? E seguindo esses conselhos de Deus, mesmo que exijam mais coragem e força do que você está acostumado. Sabe por que você vai conseguir? Porque o Espírito Santo pode dar para você, né? Porque ele sempre dá para quem precisa e pede. Então, se você está percebendo que você vai precisar de mais coragem e força do que você naturalmente acha que tem, né? Porque na verdade você tem muito mais do que você percebe, né? Então, peça para o Espírito Santo que dê isso para que você siga os conselhos que Deus quer te dar. E como a gente pode tornar mais fácil a gente passar pelo sofrimento à luz da Bíblia, né? À luz daquilo que a Bíblia ensina para nós. Lembrando que Deus tem tudo, inclusive essas situações tão difíceis, sob controle, e que Ele é justo, é bom e é poderoso. O seu sofrimento e o sofrimento das outras pessoas não foram cochilos de Deus, né? E Ele tem um propósito nisso tudo para todo mundo, né? Então, lembre que ninguém vai se tornar melhor se nunca viver situações difíceis, situações de sofrimento. Não é na alegria que a gente se torna um ser humano melhor, é por meio da dor, por meio do sofrimento. Então, lembrando disso, lembre que Deus está usando o seu sofrimento e o sofrimento dos outros para tornar cada um de nós pessoas melhores. Lembre também que a caminhada de cada pessoa é diferente da caminhada dos demais com Deus, né? Cada um de nós tem níveis, né, de percepção diferentes, erros de tipos diferentes, níveis de maturidade com Deus diferentes também, né? E aprendendo sobre os 4 temperamentos e a forma como cada um lida com o sofrimento, porque assim a gente vai conseguir aceitar que Deus fez cada um de um jeito diferente, né? E a gente vai conseguir lidar com cada um de um jeito que seja mais efetivo, seja melhor, que não cause tanta dor, não piore a situação dos outros, né? E sempre deixando a porta aberta para que o Espírito Santo possa trabalhar no nosso próprio temperamento, temperamento das outras pessoas, nos moldando e ensinando a cada dia. Temperamento não é desculpa para a gente não deixar o Espírito Santo moldar a gente. O temperamento é só a matéria-prima, né? A argila que Deus vai usar para transformar a gente num vaso de honra, né? Deus fez a argila, mas nem toda argila continua argila a vida toda, né? Muitas argilas são feitas, são usadas para serem transformadas em vasos, e vasos muito bonitos. Então, deixe o seu temperamento ser trabalhado por Deus, para que você se transforme num vaso de honra para Ele, né? E deixe os temperamentos diferentes do seu próprio ensinarem para você coisas boas sobre como lidar com o sofrimento, para que você tenha uma vida mais equilibrada. Então, o que os coléricos ensinam para os outros temperamentos? Ensinam a fazer o que tiver ao nosso alcance, né, ao seu próprio alcance, para diminuir o seu sofrimento e o sofrimento dos outros. Vamos dar uma olhadinha num texto que mostra uma atitude típica de colérico em relação ao sofrimento? Ó, Gálatas, capítulo 6, versos 9 e 10. Não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos se não desanimarmos. Portanto, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente os da família da fé. Então, é uma visão típica de colérico, né? Aliás, lembra que eu falei que Paulo é colérico, né? Não foi à toa que ele escreveu isso. Os sanguíneos, o que podem ensinar para a gente sobre como lidar com o sofrimento? Eles ensinam a ter otimismo quanto ao futuro e a não ficar prostrado pelo sofrimento. Olha aqui que Pedro, lembra que eu falei que Pedro é sanguíneo, né? Pedro era sanguíneo de carteirinha, né? Na primeira carta dele, no capítulo 5, o verso 10 fala assim: o Deus de toda graça, que chamou vocês para a sua glória eterna em Cristo Jesus, depois de terem sofrido durante pouco tempo, os restaurará, os confirmará, lhes dará forças e os porá sobre firmes alicerces. O sanguíneo Pedro, que aprendeu a suportar o sofrimento e até a se alegrar nele,
ensina pra gente. Olha, seja otimista em relação ao futuro, porque depois do sofrimento vai vir muita coisa boa. Os melancólicos ensinam a entender as causas do sofrimento para que a gente possa combatê-las. Olha aqui que Tiago era colérico, mas ele tinha algo de melancólico também. Né? Tiago, no capítulo 5, falou assim no verso 13. Entre vocês há alguém que está sofrendo, que ele ore. Há alguém que se sente feliz, que ele cante louvores. Por que ele falou isso? Há alguém sofrendo, então faça oração. Por quê? Porque a oração é a melhor forma de você receber entendimento e perspectiva correta a respeito de qualquer coisa. Né? Então, os melancólicos precisam entender as causas do sofrimento e como combatê-lo, né? Combatendo as causas. Né? Então, para que você tenha o melhor entendimento, a melhor perspectiva a respeito disso tudo, ore e peça a Deus, porque Ele vai dar para você. E os fleumáticos? O que eles ensinam sobre o sofrimento e o modo de enfrentá-lo? Eles ensinam a saber esperar quando for preciso, a ter perseverança, ter paciência e a ser solidário com quem sofre. Então, a respeito disso, eu destaquei 2 textos. Um deles está lá no Salmo 46. Ó, Salmo 46, versos 8 a 11. Venham, vejam as obras do Senhor, seus feitos estarrecedores na terra. Ele dá fim às guerras até os confins da terra. Quebra o arco e despedaça a lança. Destrói os escudos com fogo. Parem de lutar. Saibam que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações. Serei exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é a nossa torre segura. Então, tem hora que o que Deus quer não é que a gente lute, não. É que a gente pare de lutar. Espere nele. Né? Então, nessas horas, a gente precisa aprender com os fleumáticos a saber esperar com paciência pela ação de Deus. Né? E em Romanos capítulo 12, olha o que fala o verso 15. Romanos 12, 15. Alegrem-se com os que se alegram, mas chorem com os que choram. O fleumático sabe se alegrar com os que se alegram, mas sabe também chorar com os que choram de verdade. Né? Então, esses temperamentos ensinam essas preciosidades para nós. E a nossa vida, o nosso jeito de enfrentar o sofrimento vai ser muito melhor, muito mais efetivo e muito mais completo, se a gente aprender isso que os 4 temperamentos têm para nos ensinar. Isso tudo abre realmente um mundo novo para a gente, de compreensão, de compaixão com a gente e com as outras pessoas. E de vitória também, com a ajuda do Espírito Santo, que vai desenvolver em mim e em você tudo aquilo que falta para que a gente tenha o nosso temperamento complementado, burilado, lapidado, para que se torne cada vez mais parecido com o temperamento de Jesus. Eu já falei, é uma mistura dos 4, mas uma mistura perfeita, só com as qualidades e sem os defeitos. Então, gente, eu espero que eu tenha podido ajudar você hoje com essa aula aqui, e na próxima aula a gente vai ver a espiritualidade de cada temperamento. Vamos terminar com uma oração? Senhor, ajuda os meus irmãos a conseguirem passar pelo sofrimento com entendimento e com a postura certa que o Senhor espera que cada um de nós tenha. Que o Senhor faça isso para a glória do Teu nome e que o Senhor dê a força, a perseverança, a paciência, tudo que for necessário. O entendimento também, para que cada um de nós consiga passar pelo sofrimento quando ele chegar, para que o Teu nome seja glorificado. Em nome de Jesus, amém. Irmãos, muito obrigada, então. Que o Senhor fique com você, que você tenha um fim de semana de alegria e descanso, uma semana de vitórias, em nome de Jesus. Se puder, a gente se encontra na semana que vem, para estudar a espiritualidade de cada temperamento. Muito obrigada, fique com Deus e tchau.